Pessoal, muito boa tarde. Gostaria de dar boas-vindas a todo mundo aqui que está presente no segundo dia de palestras da quarta semana Bean Experts. Eu fui falando aqui os nomes, mas eu vou falar rapidamente. Jankle, Juliana, Laísa, Ribamar, Andréia, Clóvis, Leandro, Mayra, Wagner, Antonieta, André Gomes, Carlos Roberto, Celi, Larry, Robson, Felipe, Decorilar, Luiz Ferreira, Glaudemir, Alexandre, Márcio, Geraldo, Ania, NA, Nalui, Marcelo, Gemota, Anderson Santos, Jean Faustino, Meirelli, Felipe, Juliana Luiz, Vini Ribeiro, Giovana, Leandro, Lugui, Tu Gerenciamento, nossa, quanta gente! Nani, Douglas Amaral, Davidson, Geraldo, Aline, que mais? Arthur Testa, Clóvis, Jean Faustino, outro Guilherme aí, Xará, Marcelo, Rui, tudo bem? Newton, Aline, pessoal, todos muito bem-vindos aqui a mais um dia. Eu vou começar aqui já falando que hoje o dia vai ter 4 palestras, vai ter essa agora às 2 horas da tarde, que é o escaneamento e laser, a laser e BIM, integração na área de infraestrutura, com a Flávia e com o Carlos. Depois, às 16 horas, nós vamos ter a palestra do Rodolfo Guilherme, da Bentley, falando sobre a transformação digital na construção civil, mostrando um pouquinho das soluções da Bentley. Essa primeira daí é mostrando as soluções da Trimble. Então, assim, e mais tarde, às 19 vamos ter Daniel Queiroz falando sobre escavações, e fechando o dia às 21 com o Pedro Soete, da Autodesk, falando sobre o BIM e a digitalização da infraestrutura. Então, hoje nós temos muitos fabricantes aqui. Se ontem vocês estavam perguntando sobre quais os melhores softwares, hoje o que não falta vai ser software e hardware para vocês poderem ver todas as novas tecnologias que estão no mercado. Então, aproveitem para tirar as suas dúvidas, perguntar sobre benefícios, sobre o que tem de bom, o que tem de ruim, o que dá certo, o que não dá certo. Então, podem já mandando as perguntas que eu vou ficar aqui de olho. E falando em perguntas e participações, a gente premia, pessoal, quem mais participa nas semanas Bean Experts. Então, compartilhando no Instagram, mandando mensagem para tirar dúvida, participando aqui no chat do YouTube, eu, o Renato e a Mari, a gente fica só de olho, vendo quem que está participando e quem que não está falando nada, para poder depois fazer uma premiação de quem mais participar ao longo da semana, tá ok? Então, não esqueçam, essa semana Bean Experts, ela não aconteceria se não fossem por vocês. Esse é um evento que a gente fala, é uma palestra, mas é um evento ao vivo. Vocês podem comentar, vocês podem fazer perguntas e participar. Inclusive, se quiserem conversar aí no chat, já vi muitos nomes surgindo. Todo mundo está bem agitado, assim que eu gosto, animação. Então, dados esses recados iniciais, eu gostaria de já trazer aí a Flávia e o Carlos para falar um pouquinho dessas novas tecnologias. E eles estão aí, se vocês quiserem já desmutar aí para dar um alô para o público. Oi, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vou só conferir aqui que está tudo certo, que está indo para vocês. Tá, tudo certo. Então, já deixo agora vocês, pessoal, com uma super palestra aí. Flávia e Carlos, uma excelente apresentação. Vou estar aqui de olho anotando as perguntas do pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui, vocês me dizem se está tudo certo. Então, primeiramente, obrigada, Guilherme, pelo convite para a gente participar da Semana Bean Experts. E podem mandar suas perguntas, a gente conversa um pouquinho depois. Para começar, a gente vai apresentar um pouquinho sobre a Trimble, para vocês conhecerem a empresa, quais são as nossas áreas de negócio. Então, vamos lá. A Trimble é uma empresa norte-americana, fundada em 1978, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Ano passado, a gente atingiu uma receita de 3,6 bilhões, e como somos uma empresa de tecnologia de inovação, a gente reinveste 14% da nossa receita em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje a gente tem uma equipe de mais de 3 mil desenvolvedores, que já desenvolveram mais de 2 mil patentes na empresa. Ao total, somos mais de 10 mil colaboradores em escritórios em 35 países e temos clientes em 150 países pelo mundo. Ano passado, a Trimble fez 40 anos de história e a gente pode olhar essa história dividindo em 2 períodos. Nos primeiros 20 anos, a Trimble focava em desenvolver tecnologia de posicionamento. Então, a gente realmente começou como uma empresa de GPS, quando o GPS deixou de ter uso exclusivamente militar para também ter uso civil. E naquela época, o nosso diferencial era inovação pura nessa área.
Agora, nos últimos 20 anos, a gente expandiu bastante as áreas de negócio. Eu vou mostrar para vocês quais são as áreas hoje. E o nosso foco passou a ser a produtividade do usuário no geral. A gente tenta ter um domínio completo de quais são as necessidades do cliente e quais são as necessidades do mercado para criar soluções completas para eles. As áreas em que a gente atua hoje são essas daqui. Aqui à esquerda vocês veem as maiores áreas da Trimble. A gente fornece software e hardware para a área de agricultura, geoespacial, transporte, logística e construção. E construção se subdivide em edificações e construção pesada. Temos também algumas soluções em hardware e software para negócios emergentes, como a gente chama, que são áreas um pouco menores, mas aqui no Brasil nós já temos soluções para a área de florestal, para a área de abastecimento de água, mineração e ferrovias. Para todas essas áreas, a gente busca completar o ciclo produtivo, ou seja, trazer soluções de ponta a ponta para o cliente. Na construção, a gente tem soluções, por exemplo, desde planejamento, para todos os tipos de projeto, para a hora da implementação na obra e até depois com operação e manutenção. Isso se aplica a todas as outras áreas também, não só a construção. Aqui no Brasil, a gente está desde 2012 com sede em Campinas, no interior de São Paulo. Hoje nós já somos mais de 250 colaboradores, espalhados por Campinas, Belo Horizonte, Londrina, São Paulo, São José dos Campos. E até o final do ano passado, nós tínhamos 3 áreas: agricultura, geoespacial e as 2 de construção, né, edificações e construção pesada. No final do ano passado, no final de 2018, nós fizemos a aquisição de uma empresa que fornece soluções para a área de transporte e logística, chamada Veutec, que fica lá em Londrina. Então, nós completamos o nosso portfólio aí das grandes áreas do Brasil. Agora vamos começar a falar efetivamente sobre o tema da nossa apresentação de hoje. Eu vou começar falando sobre escaneamento a laser para grandes obras de infraestrutura, e depois o Carlos vai comentar um pouquinho sobre um software BIM que nós temos, também que pode ser aplicado a essa área. Bom, alguns de vocês já devem conhecer o equipamento Laser Scanner, né? Mas eu vou fazer uma breve explicação de como é que ele funciona. Vou tomar uma aguinha aqui rapidamente. Bom, o Laser Scanner é um equipamento que emite ondas eletromagnéticas, que elas vão ser emitidas pelo ambiente e bater em uma superfície. No momento em que essa onda bate em uma superfície, ela volta para o equipamento. E como ele já tem a velocidade dessa onda e o tempo que a onda levou para ir e voltar até ele, ele consegue gerar uma coordenada x, y, z da posição onde essa onda bateu. Ou seja, ele gera um ponto na superfície. Agora, imaginem esse equipamento dentro de uma sala, ele vai fazer uma varredura completa nessa sala, batendo em diversos pontos. Esse equipamento faz 1 milhão de pontos por segundo. Então, ao final de uma varredura, ele vai nos trazer o que a gente chama de nuvem de pontos, que é um conjunto de coordenadas x, y, z de uma superfície. Ele não é um equipamento raio-x, então ele não vai pegar, por exemplo, as tubulações que estão dentro da parede, mas ele vai pegar toda a superfície. Essa imagem que vocês estão vendo à esquerda aí, dessa estrutura metálica, é uma nuvem de pontos, por mais que pareça uma foto ou um modelo 3D, mas é uma nuvem de pontos. Se a gente aproximar bastante, vocês vão ver que são vários pontinhos. E então, realmente não é um modelo sólido, mas sim um modelo de pontos. Depois que a gente faz o escaneamento, a captura dos dados no mundo real, a gente leva esse resultado para um software chamado Trimble RealWorks. Nesse software é necessário inicialmente fazer o registro dessas nuvens, ou seja, a amarração delas, porque em um ambiente, imaginem uma sala pequena, convencional, de 3x4, a gente pode fazer uns 3 escaneamentos, e aí cada ponto gera uma nuvem. Então, a gente tem que juntar, amarrar todas elas dentro do software para gerar uma nuvem completa. Bom, e depois que a gente tem a nuvem, dá para trabalhar de diversas formas com ela. Primeiro, a gente pode começar fazendo uma limpeza nessa nuvem para tirar todos os pontos que não interessam. Então, por exemplo, se a gente faz o escaneamento de um viaduto, dá para tirar todos os pontos referentes a carros, pessoas, postes, coisas que a gente não quer no nosso modelo depois. Em seguida, a gente pode fazer de duas uma, né? Se você quiser fazer a modelagem dessa nuvem de pontos, ok, mas não é necessário para algumas utilidades. Se você quiser só obter medidas do seu
do local onde você fez o escaneamento, o software já consegue fazer isso, sem que você tenha que fazer um modelo 3D. Você consegue já tirar as medidas na nuvem. E a precisão disso é de 2 milímetros. Então, a partir do momento que você faz um escaneamento numa edificação, você vai obter todas as medidas, edificação ou infraestrutura, enfim, né? Você vai obter todas as medidas com uma precisão de 2 milímetros. E você pode também optar por fazer a modelagem. Nesses exemplos aqui, a gente tem uma parte de tubulação. O software já tem uma função para automatizar a modelagem de tubulação, mas no caso de infraestrutura, a gente pode trabalhar com outras coisas, por exemplo, com ortofotos dentro desse software ou com polylines. Então, começar a modelagem nesse software e terminar em algum outro software de modelagem mais refinada. Agora, falando um pouquinho sobre aplicações dessa tecnologia de laser scanner, né? Ele é muito usado para as-built de edificações, então, às vezes, alguma edificação que não tem um projeto muito claro, não tem um projeto, às vezes pode ser uma edificação muito antiga, como museus, como igrejas, que não tem um projeto, não tem documentação, a gente pode fazer um escaneamento para obter esse modelo real, né, como ele foi construído. A gente pode usar também para instalações prediais, para infraestrutura, como eu falei, e diversas outras coisas. Vantagens disso, primeiro que é uma rápida coleta de pontos, como eu falei para vocês, são 1 milhão de pontos por segundo. Vou mostrar alguns casos em que vai dar para entender melhor como que é a questão da rapidez. Alta precisão, como eu falei para vocês, em relação ao real, nós temos uma precisão de 2 milímetros. Maior segurança em campo, porque o equipamento tem um alcance de 120 metros, padrão, e dá para estender para 340 metros. Então, você não vai precisar chegar em um local de difícil acesso ou muito alto para fazer uma medida. Com uma trena, por exemplo, você pode medir com o scanner. E a diminuição de retrabalho, porque uma vez que você fez o escaneamento bem feito de uma edificação, de uma infraestrutura, você não vai precisar voltar para obter nenhuma medida dele, nenhum detalhe dele, vai ter tudo ali já. Agora, alguns casos que a gente tem. Nós fizemos uma parceria com o Museu Oscar Niemeyer, lá de Curitiba. Como vocês podem imaginar, o museu é um lugar que muda muito, que tem muita reforma devido às exposições, né? E aí, ao longo do tempo, eles foram ficando com os projetos muito desatualizados, eles tinham alguns projetos muito antigos, só em plantas 2D. Então, nós fomos lá fazer um escaneamento, tanto interno quanto externo. Essa foto aqui da esquerda é uma nuvem de pontos que nós obtivemos da parte externa do museu. A parte interna nós não podemos mostrar por questões de privacidade no museu, mas, então, agora eles receberam essa nuvem de pontos e vão fazer a modelagem em cima dela. Se eles não quiserem fazer a modelagem e quiserem só utilizar a nuvem para obter medidas, tudo bem também. Quando eles forem fazer alguma reforma, eles podem só obter as medidas da nuvem de pontos e então fazer a reforma que eles precisarem. Para vocês terem uma ideia de tempo, se não me engano, são 35 mil metros quadrados nesse museu, e nós fizemos em 8 dias de escaneamento, em um equipamento só, 2 pessoas trabalhando. Então, imaginem fazer essa medição com trena ou qualquer outro método mais tradicional de obter medidas e obter, enfim, o projeto. Aqui é um outro exemplo de um escaneamento que a gente fez numa estação de metrô lá em São Paulo. Esse anterior, nós fizemos com equipamento que não tinha câmera. Então, é somente a nuvem de pontos sem cor. E nesse caso aqui, é um equipamento que já tem câmera, então os pontos recebem a coloração devido às imagens que o equipamento faz. Nós temos diversas parcerias com universidades pelo Brasil, e uma delas é a Unicamp, aqui em Campinas. Nós fomos lá fazer um escaneamento também da Faculdade de Engenharia Civil. E essa aqui é só a parte externa dela, né? Mas nós fizemos tudo isso aqui em torno de 4 horas para um projeto de um dos professores lá. E também tivemos uma parceria com o EMOSC, em Santa Catarina. Esse aqui era um prédio de 4 andares, nós fizemos em 3 dias. Aqui vocês podem, interno e externo, né? Vocês podem ver a comparação entre a foto tirada com uma câmera, e a nuvem de pontos. E aqui por dentro dele, a nuvem de pontos. E umas outras vistas para vocês verem como é que a gente obtém, como é que a gente pode obter depois uma planta ou fazer um modelinho em cima dessa nuvem. Para terminar essa parte sobre escaneamento, nós temos uma outra solução, que é a Trimble SX10.
Ela é um pouco mais completa do que só um scanner, porque ela é um equipamento 2 em 1. Ela é uma estação total e um scanner. Então, com o mesmo equipamento, você consegue ir lá a campo e fazer a topografia que você precisar e também escanear o local com foto, obtendo tudo que você precisa daquele ambiente. Aqui nesse caso, à direita, a gente tem uma imagem que é uma nuvem de pontos de um viaduto aqui de Campinas, que nós escaneamos com esse equipamento. Na função estação total, ele consegue ter um alcance de até 5.500 metros com prisma, e o laser scanner consegue ter um alcance de 600 metros. Nós temos aqui na Trimble uma plataforma chamada Trimble Connect, que é uma plataforma colaborativa BIM. Inclusive, vocês podem entrar aí gratuitamente, dá para fazer um teste sem pagar nada. E é uma plataforma onde a gente pode fazer o upload de vários tipos de projeto. Então, pode ser projetos arquitetônicos, hidráulico, elétrico, estrutural e também nuvem de pontos. E por ser uma plataforma BIM, é possível visualizar todos esses projetos ali dentro, sem ter que ter necessariamente o software onde esse projeto foi feito. E você pode escolher visualizar o projeto sozinho ou então sobrepor todos eles para ver um conjunto da sua obra. Nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar para vocês um caso desse. Nesse caso, era uma ponte lá na Finlândia, e eles estão usando o laser scanner para fazer acompanhamento de obra. Eles escanearam, foram escaneando ao longo do tempo, né? E eles já tinham um modelo pronto da parte estrutural, feita no Tecla, que é um software que a gente vai mostrar para vocês logo mais. Então, eles tinham ali o modelo e eles tinham a nuvem de pontos dessa fase da obra. O que eles vão fazer dentro do Trimble Connect, dessa plataforma BIM, né? Eles colocam os dois modelos ali dentro, sobrepostos. Vejam que agora ele ativou a nuvem de pontos. E a gente vai conseguir ver se o que está sendo construído está sendo feito de forma correta, de acordo com o projeto. Então, essa nuvem de pontos, com a SX10, a gente consegue georreferenciar, e tendo também o seu projeto já referenciado, a gente consegue colocar um em cima do outro sem problema. Vejam que aqui a gente já consegue perceber um erro, né? Essa parte amarela aqui embaixo é como deveria ser, e essa outra parte marrom é como foi feito. Então, a gente consegue antecipar um pouco os erros e consertar antes que seja tarde demais, fazendo esse tipo de trabalho. Agora eu vou passar para o Carlos, ele vai mostrar para vocês um estudo de caso que envolve escaneamento e também o nosso software Tecla, que é um software BIM para estruturas metálicas de concreto, para modelagem e detalhamento. Então, Carlos. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos. Obrigado ao pessoal do BIM Experts pelo convite. Como a Flávia antecipou, né, esse processo, né, de digitalização das estruturas, né, da infraestrutura também pode ser iniciado como um equipamento de alta tecnologia, como é o caso dos laser scanners, né, gera essa nuvem de pontos. E aí a gente tem um caso aqui bem interessante, né, dessa ponte em Piancó, uma cidade na Paraíba, né, no interior da Paraíba, que a nuvem de pontos chegou nesse resultado, né. Isso aqui já seria uma visualização do Trimble Connect, inclusive com fotos, né, o equipamento trouxe as fotos também. Então, a gente tem uma nuvem de pontos bem fiel ao que está a estrutura no momento. Uma estrutura bem antiga, de uma ponte de domínio da jurisdição federal, do DENIT, né, que vai precisar passar por uma modernização, alargamento. Então, é uma demanda deles extrair a informação de uma maneira rápida, né, para que eles possam dar prosseguimento aí a esses processos de modernização, né. Aqui no RealWorks, né, a ponte, a nuvem de pontos foi, digamos, ela é tratada com mais detalhes, com mais especificações do software mesmo, com mais ferramentas mais avançadas do RealWorks, e a gente consegue, na sequência, tirar aqui algumas medidas, como a Flávia já antecipou, já falou aqui, já deu os detalhes, a gente consegue ter um nível, né, de detalhes e, assim, informação que a gente não vai estar o tempo todo na obra, então a gente consegue ter esse arquivo à nossa disposição para extrair a informação que é necessária. Aqui, novamente, o Trimble Connect, a nuvem de pontos já com um pouco menos de informação, só o que interessa mesmo da estrutura, da infraestrutura e da superestrutura da ponte, né? Para que, na sequência, a gente passe aqui para a modelagem do Tecla, né? Então, aqui, uma imagem do modelo mais simples no Tecla, um modelo assim que a gente consegue, com algumas simplificações, medidas, a gente consegue trazer os perfis, coletar as informações de campo, trazer para a base de dados do programa e fazer uma modelagem em cima do que está feito, do as-built, né? Só que com o nível de detalhamento necessário para essa fase, que é o de extração de uma documentação, por exemplo.
Agora aqui o Tecla Structures, vou passar um pouco mais de detalhes sobre o que é esse software. Basicamente, o que ele propõe, né? Ele propõe substituir esse processo atual, né, de trabalho que a gente vê pelo Brasil afora, que é todo baseado em documentação. A documentação ainda é o foco, né? Ainda é o trabalho, o documento, a parte mais importante dos projetos, né? Basicamente, produzir plantas 2D, né, com detalhes, com anotações e tudo mais, seria o trabalho como era feito no século passado, né? A mesma coisa acontece quando há modificações do projeto, revisões, também são anotações que são feitas nos desenhos 2D. Isso gera, com certeza, vai gerar retrabalho em várias plantas, vários documentos que precisam ser cruzados, combinados aí, para que nenhum detalhe fique para trás. A gente sabe que muita coisa fica para trás e acaba tendo que ser corrigido do jeito que dá na obra. O que o Tecla propõe, então, é um fluxo de trabalho contínuo, né? Da mesma forma, você não necessariamente precisa trabalhar em 3D o tempo todo, você pode iniciar o seu trabalho com as plantas, com as referências que você tem. A gente vai iniciar um modelo jogando, por exemplo, aqui, lançando bases, lançando as colunas, lançando outros elementos, né? Aqui a gente tem um exemplo de um galpão pré-moldado, que é um outro um dos vários tipos de estrutura que o Tecla pode desenvolver. E aqui do lado esquerdo, um corte, da mesma forma como as pessoas estão mais acostumadas a ver no AutoCAD, por exemplo, e aqui o 3D, né, digamos, é automático, o modelo está linkado, então não tem a necessidade de retrabalho, fazer uma vista e depois fazer o 3D com uma extrusão, por exemplo. Isso aqui foi um projeto que nós fizemos aqui de um piloto aqui interno, né, e é um galpão pré-moldado bem típico, então todo tipo de estrutura está aqui dentro, a informação está disponível para quem quiser extrair um quantitativo, extrair documentação, fazer algum tipo de acompanhamento na produção, na obra. É uma obra virtual, uma construção virtual que é muito diferente de um documento que está ali com só uma informação limitada. Então, aqui os exemplos de documentos que você pode extrair de um modelo desse, que é basicamente o usual do mercado, né? Plantas, os detalhes de lista de corte e dobra, os arquivos DWG, para quem não tem uma ferramenta dessa, que vão utilizar só um visualizador DWG, por exemplo, também vão ser extraídos diretamente do Tecla, né? Então, aqui, uma grande diferença entre o conceitual e a execução. Muito do que a gente vê por aí ainda, em outras ferramentas, a gente vê o conceitual, né, tomando o lugar do que seria da execução. Então, falta muito detalhe ainda no modelo conceitual, no modelo de projeto de avaliação, um projeto básico, né, em comparação com um projeto com mais detalhes, né, como é o caso do modelo da direita, né, que contém aí parafuso, contém solda, contém os insertos, pode fazer aí uma integração com as instalações industriais, para que a gente cheque realmente as interferências. As armaduras estão ali com todo o nível de detalhe já previsto, qualquer tipo de interferência que o pessoal de obra venha a enfrentar. Outros equipamentos de terceiros, de outros fornecedores também vão estar presentes, né? Chumbadores, é um caso aqui. E também com auxílio, né, com o modelo virtual, você consegue dar subsídio para equipamentos de hardware de campo para poder fazer o posicionamento dessa obra, a locação dessa obra, usando, por exemplo, uma estação total. Aqui a gente tem, dentro do Tecla, né, ele não trabalha sozinho, né, ele não vai atuar sozinho no mercado, porque ele vai precisar tanto receber informações de software, seja de arquitetura, de análise estrutural, e também enviar para outros processos, para documentação, para controle de materiais, para acompanhamento da obra. Então, ele tem essa integração muito aberta, né? Os formatos neutros do mercado, formatos específicos, né? Estão aí presentes para alimentar esse modelo com a referência necessária. Então, DWG, IFC, PDF, SKP, RVT, todos eles são assim, legíveis pelo Tecla para que isso entre no modelo, para que a pessoa possa trabalhar com a estrutura, né? Com a estrutura metálica, com a estrutura de concreto, de madeira, alumínio, qualquer coisa que relacione a estrutura, o Tecla vai fazer. E aqui as saídas. Algumas das saídas, algumas empresas que ainda mais recentes não estão aqui, né, que a gente firmou parceria mais recente não estão aqui, mas basicamente todas as saídas para software de análise estrutural, software para controle de programação de fábrica, montagem em campo, planejamento, por exemplo, aqui não estou vendo o Project, também tem a saída para o Project também, então é muito aberto, é muito integrado ao mercado. Aqui um exemplo de conexão, né, com a indústria, né, com software de análise estrutural, que é bem importante. Tanto iniciar o modelo no Tecla, quanto receber informação de cálculo, são duas possibilidades possíveis, né? São duas formas de trabalhar que as pessoas nem sempre, quase sempre não vão trabalhar da mesma forma. Um inicia o modelo no Tecla, outro quer finalizar apenas. Então, as duas formas são possíveis. Então, aqui do lado esquerdo, um modelo conceitual, né, de uma estrutura metálica, que é transferido para um software que vai fazer análise estrutural, o dimensionamento, né? Um outro software pela escolha do usuário.
E aqui do outro, no canto, na extrema direita aqui, o TQS, por exemplo, que manda informações da armadura, por exemplo, o Tecla, para a gente fazer um detalhamento mais acurado, assim, com mais especificação de detalhes do que um software de análise de dimensionamento. Alguns exemplos, né, de países que já estão usando a tecnologia Tecla, a linha de produtos Tecla para obras de infraestrutura, né? Aqui uns exemplos apenas de obras de infraestrutura, pontes, por exemplo, né? Nós temos no Brasil já exemplos também, né, dessas empresas que usam o Tecla para detalhamento, né, das estruturas, né, detalhamento de estruturas metálicas para pontes. Então, isso aqui já é uma realidade, né, e é um bom tempo as empresas já estão no mercado. Infelizmente, ainda não é uma realidade para todas elas, né, muitas delas estão iniciando o BIM, ainda iniciando na estrutura, no BIM para estrutura de concreto principalmente, mas a gente está aí para oferecer o apoio a eles. Aqui um exemplo de um modelo, foi nesse caso iniciado no Tecla, foi feita análise estrutural, se não me engano, no outro software, e depois retornado para o detalhamento. Mais um exemplo aqui da mesma empresa, de um alargamento, né, que também é possível, no caso também com estrutura metálica, mas também perceba que é a interação, uma estrutura híbrida aqui, entre concreto e metálica, que está totalmente, isso foi totalmente previsto, né, no escritório, né, antes que essa estrutura tivesse realmente ali pronta para ser montada em campo. Um exemplo de infraestrutura de fora, no caso aqui da Finlândia, o metrô, né, uma obra bem interessante de uma linha nova que estão construindo, acredito que terminou faz pouco tempo, estão na fase de acabamento, na região metropolitana da capital da Finlândia, né, e aqui alguns exemplos, o modelo completo, aí no canto superior direito, né, uma obra que envolveu várias estruturas, várias disciplinas, né, no caso do Tecla aqui, estrutura metálica, estrutura de concreto, e algumas informações de fora, né, que você pode colocar também para servir de referência. E aí a possibilidade de trabalhar também com outras vistas, você navegar o modelo, você fazer algumas visitas virtuais à obra antes que ela, mesmo que antes dela ir para a fábrica, muito menos na obra ainda, muito menos que ela aconteça na obra, você consegue fazer uma visita virtual e checar qualquer tipo de incoerência, não conformidade aí no modelo, né? Plantas, cortes sempre disponíveis aí para qualquer tipo de verificação. Aqui um exemplo nosso aqui, da época da Copa de 2014. Né? Então, aqui nós temos aí uma pesquisa que dizia que 11 dos 12 estádios da Copa foram realizados, tiveram estruturas detalhadas no Tecla. Né? E depois nós descobrimos que a 12ª também. Então, na época a gente está um pouco desatualizado, mas foi para o nosso bem. Né? Então, aqui um exemplo, um depoimento, vou mostrar só rapidamente aqui, algumas imagens bem interessantes desse modelo, que foi desenvolvido por um fabricante lá do Paraná, né, da Arena da Baixada, né? Na época, na verdade, foram 10, né? Mas a gente depois ficou sabendo que eram uns 12 mesmo. E a parte de estruturas, a parte de cobertura, né? A parte de estrutura metálica, alguma coisa de concreto na época já foi feita também, né? No Tecla, mas aí a gente tem uma ideia, né? Do quão abrangente o software atualmente, né, para esses fabricantes de estrutura metálica. Passar um pouquinho só para mostrar a parte de navegação. Aqui tem uma parte interessante sobre a plataforma BIM, que a Flávia comentou, disponível tanto para desktop quanto para dispositivo móvel, e a pessoa, que o responsável na obra, consegue ter uma ideia bem interessante ali do que está acontecendo com as interferências, se tem alguma dúvida, ele consegue já acionar a pessoa responsável diretamente pelo app. Então, é muito mais simples, muito mais direto do que redigir um e-mail ou pegar o telefone, por exemplo, é muito mais direto com a informação no modelo que todos os desenvolvidos têm acesso. Vou pegar na parte aqui de navegação. Isso aqui é bem interessante, a comparação do construído com o projetado no Tecla. Já perceba que tem umas estruturas de concreto também. Então, o detalhamento é bem fiel, né? bem conectado à realidade. Né? O fabricante, então, ele já, né, no momento da modelagem, ele já consegue ter toda essa situação. E é isso. Da minha parte do Tecla foi isso, né? O Tecla, então, ele abrange toda a parte de infraestrutura, obras verticais também, né? Então, nossos contatos estão aí e agora acho que a gente
passa para as respostas que a gente conseguir responder agora, a gente vai fazer o melhor possível. Obrigada pela atenção de vocês. Opa, legal. O pessoal estava perguntando aí dos contatos, se puder deixar aí na tela. Uhum. O pessoal pegou aí já? Era o Anderson estava perguntando. Mas qualquer coisa é Flávio_Paduan, né? Isso. @trimbo.com e o carlos.costa@trimbo.com, tá, pessoal? Então, vamos lá. Temos muita pergunta, o pessoal aqui adorou. Que bom. Vamos lá. Inclusive, até eu também tenho pergunta para fazer para vocês aí. Vamos lá. Começar aqui com o Andrécio Silva perguntou se as capturas 360 que ontem a gente estava vendo, as capturas através de foto, elas podem ser categorizadas similarmente a essas do laser. E eu não sei se vocês têm essa solução das fotos 360 também. Ah, tá. Não, a Trimble não tem. Solução de foto, não. É só escaneamento mesmo. E o equipamento, ele faz a tomada das imagens, mas é para colocar na nuvem. Não que a gente vai gerar um 360 de foto somente. Mas uma curiosidade, vocês conseguem extrair essas imagens? Assim, ver São cada dois uma delas? Sim, são dois casos. Quando é só o laser scanner, que a gente tem o TX6 e o TX8, as fotos são diretamente para os pontos. No caso da SX10, que é aquele que é estação total e laser scanner, aí sim a gente consegue ter acesso a uma pasta onde estão as fotos. E é possível, inclusive, em campo, se você vai escanear um viaduto, por exemplo, e você percebe que tem uma rachadura, que tem algum problema no concreto, você consegue direcionar o equipamento para tirar foto daquele local específico e ele já vai também para a pasta de fotos. E além de também ser colocado na nuvem, né? Ah, legal. E aí, já aproveitando o embalo, qual seria o custo de um equipamento desses aí? Olha, esse você tem que falar com o nosso vendedor. A gente vende através da Santiago e Sintra, no Brasil. Uhum. Mas eu posso estar desatualizada se eu falar algum valor para vocês, então é melhor trabalhar diretamente com o revendedor. Ah, então tá. Então é o revendedor, né? Exato. Santiago e Sintra. Santiago e Sintra, porque às vezes a gente fica meio perdido. Sintra com C? Tá. Sintra com C. Tá. Uhum. Então aí, pessoal, e eu também, eu falei, ontem eu me arrisquei, mas eu já vi também que meus preços já estavam fora, eu falei, eita. Melhor a gente não dizer um valor para depois o pessoal chegar no revendedor e ficar diferente, né? Pois é. Então, mas vamos lá. O equipamento de entrada, nesse caso, é o TX6, depois tem o TX8 e o mais avançado é o SX10 mesmo. TX6, TX8 e SX10. Uhum. Então, ó. Então, o Felipe e a Paloma aqui queriam saber, os scans são georreferenciados? Ou seja, você consegue juntar vários escaneamentos independentes depois? No caso da SX10, sim. No caso do TX8, não. Entendi, porque aí como é que funciona? Ele pega, ele é georreferenciado, isso daí um dia com o outro, porque se você faz no mesmo dia, eles conseguem ter essa relação... A pergunta. Mas não necessariamente você precisa fazer no mesmo dia. No caso do TX8, do laser scanner, só é importante que você tenha muito claro o seu desenho. Assim, conforme você estiver fazendo escaneamento, vai marcando onde você está fazendo cada um dos pontos. No dia seguinte, você pode voltar e fazer um ponto em comum. E aí depois no software, o software automaticamente reconhece superfícies verticais que são iguais, são similares, e junta as nuvens. Então não é necessário estar georreferenciado para juntar as nuvens. Ah, entendi. Excelente, viu, pessoal? O Luiz Ferreira perguntou aqui, o escaneamento a laser opera perfeitamente no ambiente externo durante o dia? Perfeitamente. Todos aqueles que a gente mostrou para vocês foi ambiente externo durante o dia, tanto o museu quanto o EMOSC, a universidade, todos eles. E assim, não, realmente assim, questão climática, bom, se chover, o problema é a chuva, né, no equipamento, basicamente. A água pode refletir as ondas e aí ter algum problema, se for muito grossa a chuva, assim, né? Como um chuvisquinho de nada não tem problema. Mas é ideal que seja um tempo limpo. Ah, entendi. E dentro de túnel, assim, também, né? Pode ser um ambiente escuro? Já fizeram escaneamento de minas, para vocês terem uma ideia. Minas da Vale já foram escaneadas com esse equipamento. Isso aí já tá agora... Já começa a surgir mais perguntas, porque o pessoal começa a ver as possibilidades.
GWC e Seri perguntaram aqui, para essas imagens externas é utilizado o drone para o escaneamento das coberturas? Pode ser, pode ser. No caso, aquelas imagens que eu mostrei para vocês, parece que é uma imagem olhando de cima, parece que foi feito um escaneamento de cima, né? Mas, na realidade, no software, ele gera um modelinho de pontos, uma nuvem de pontos, que você consegue ver de qualquer ângulo. Então, não é que a gente fez o escaneamento de cima, mas, assim, a gente consegue girar no software a nuvem. Então, você pode, sim, completar com o escaneamento por drone, mas nesses casos que eu mostrei, não foi. Aí. E o Jean Faustino aqui perguntou se a Trimble vende equipamento e serviços. No caso, é possível comprar um serviço de escaneamento da Trimble? Da Trimble em si, não, mas a gente tem pessoas para recomendar, se ele quiser falar comigo depois. A Aí, gente já usa só o equipamento em si mesmo, mas a gente recomenda quem faça. Aí, viu, Jean? Já pega aí o contato, já se conecta aí. O Anderson Vitor perguntou do contato, e só para falar, esse Anderson Vitor ele falou que trabalha no setor de engenharia da Prefeitura de Cascavel, no Paraná, e tem mais interesse em saber sobre essas soluções. Então, eu já passei aqui, vou até confirmar aqui que o Anderson pegou, mas qualquer coisa depois eu passo para ele. Vitor Cury. Boa tarde. O escaneamento da parte superior do edifício foi com drone? Enfim, aí você já falou que nesse caso não, mas pode ser feito. Isso. O Cid Santos perguntou aqui, com relação aos pontos de apoio necessários para trazer a nuvem de pontos feita por aerofotogrametria para a altimetria correta. Se vocês usam pontos de apoio para... no caso, isso daí eu também me pergunto em relação assim, ao drone e ao laser, vocês em algum momento usam estação total, GPS para fazer esse georreferenciamento? Vocês estão... Deixa eu entender a pergunta de novo. Vocês estão dizendo sobre juntar as nuvens que foram feitas pelo drone e pelo porque assim, ele está aqui também perguntando mais sobre a solução de aerofotogrametria, só que eu posso até depois complementar com uma outra parte, mas justamente assim, porque você falou, se você tem um equipamento e você faz o escaneamento, ele, por reconhecimento das feições, ele se localiza dentro desse ambiente, né? Só que no caso, se você tiver o drone, como é que você faz essa relação entre o levantamento do laser e o do drone? Pode ser por georreferenciamento, sim. A gente tem um outro software que dá para trabalhar com nuvens georreferenciadas, que é o Trimble Business Center. Deixa eu pensar, outra forma... A gente não tem drone na Trimble, não tem nada de aerofotogrametria aqui. Mas, por exemplo, se você fizer a nuvem com o seu drone e fizer a nuvem com escaneamento, você pode juntar manualmente. Se não for uma coisa muito grande, você pode juntar 3 pontos e ele já une as duas nuvens. Então, não necessariamente vai precisar estar georreferenciado, se você tiver pontos em comum. Ah, sim. Então, deixa eu ver a próxima. Pode ser utilizado, o Ribamar pergunta, pode ser utilizado no processo de quantitativos na evolução de uma obra? Escaneamento? Isso, escaneamento. Sim, ele não vai gerar os quantitativos em si, tá? O scanner vai gerar a nuvem, você pode fazer o upload numa plataforma colaborativa para ver sobreposta a um modelo, e ele não vai gerar o quantitativo para você, mas você pode, a partir daí, ir analisando o progresso da sua obra, sim. Legal. E agora eu acho que começou a parte das perguntas do Tecla aí, então, Carlos aí, ó. O Tecla conversa com outros programas BIM, o Revit, ArchiCAD. Você comentou até dos programas de cálculo, assim, mas como é que funciona? Normalmente é por meio de importação e exportação de arquivos IFC, que é o padrão neutro, mas no caso do Revit, no caso de alguns programas de análise de dimensionamento, existem o que a gente chama de links diretos. Você inicia um modelo no Tecla e você aciona um programa de análise de dimensionamento para fazer a validação da estrutura, digamos assim, o processamento, a resolução e depois o dimensionamento, e volta o modelo para o Tecla. E depois, por exemplo, por caso de você precisa exportar para o Revit a sua estrutura, você já tem um plugin que gera o próprio arquivo RVT, que já sei que é mais fácil de trabalhar, mais leve do que o IFC. Então já vai abrir direto no Revit, por exemplo. O ArchiCAD eu acredito que ainda seja basicamente o IFC. O SketchUp tem um SKP que também já dá para conversar também. Legal. E aí, bom, a próxima pergunta era justamente do André também, quais os tipos que gera. Então você falou, ele gera RVT, né, a partir desse plugin. Gera. A versão 2019 foi um lançamento, inclusive, desse ano, um plugin que a própria matriz mandou, que já gera o arquivo RVT com 98% de fidelidade. Algumas limitações da parte de materiais ainda, tá?
mas de renderização. Mas assim, estrutura como um todo, informações, vai tudo lá para o Revit já. Legal. O Marcelo pergunta, para umas build de tubulações enterradas, além do georradar, haveria alguma outra tecnologia sugerida? Pode falar de A novo, Trimble por tem favor. isso? Hã? Pode Agora eu repetir, acho que por favor. perguntando Pode sobre Nossa, tubulações enterradas, porque a Trimble elas têm solução de laser, enfim, de levantamento de superfícies, mas tem para essa questão de tubulações enterradas? Olha, eu vou te dizer que não, mas a gente brinca aqui na Trimble que ninguém sabe tudo que a Trimble tem. Inclusive, aqui no Brasil, a gente não tem 10% do que existe lá nos Estados Unidos e em outros países, na Europa e tudo mais. Eu vou dizer que não, mas se alguém achar, é capaz que... Não, e eu imagino, porque cada hora teve um dia eu falei, pera, o SketchUp é da Trimble agora? Teve uma época, mas era Google SketchUp, mas enfim. Era Google, desde 2012 o SketchUp é da Trimble. Então, se você não conhece o SketchUp, aliás, não conhece a Trimble, mas conhece o SketchUp, você conhece a Trimble. Pois é. Então, assim, surpreende, né? Por isso que é importante estar por dentro. E vem cá, uma pergunta minha. Vocês mencionaram uma plataforma BIM que você consegue conectar. Que plataforma que é essa? Trimble Connect. Então, pessoal, a Trimble Connect vira o meu exemplo, porque eu fiz um curso com vocês aí, de tecla. Aí, ó. Conhece esse modelo, hein? Conhece? Conheço. Aí, ó. Esse modelo de treinamento de estrutura metálica que a gente exporta para o Trimble Connect, né? A gente demonstra aí no app, né? Trimble Connect Mobile. É bem legal, bem interessante, bem leve, né, inclusive. Pois é, então assim, para quem não sabe, eu fiz esse curso e detalhe, eu uso isso daqui até hoje. Eu acho que eu fiz isso em 2016. Nossa. Poxa vida. Que aí a gente conectou as nossas contas do Google, né? E aí a gente acessa o modelo. Então, assim, eu uso como exemplo. Ontem o pessoal estava falando, eu falei, cara, meu exemplo é Trimble Connect. Tem outras, tem BIM 360, enfim, tal, mas o meu exemplo é esse. O Trimble Connect vocês podem acessar do celular, do computador como desktop ou online. E também existe para realidade mista com o HoloLens da Microsoft. Olha, essa daí eu não sabia não, hein? Vou conversar com vocês. Legal. Que eu fui aí em Campinas, eu soube na época, você já tinha um HoloLens, mas eu não pude brincar, eu fiquei chateado. Mas é muito interessante. Agora, né? Você consegue ir para a obra com seu modelo nesse óculos de realidade mista. É a realidade aumentada, um pouco mais interativa, né? E aí visualizar o projeto em tamanho real, onde ele vai estar exatamente na sua obra. Aqui eu falei, quero agendar uma visita aí para eu testar isso daí, hein? Vamos combinar. A gente está com o HoloLens 1 aqui no escritório, a Microsoft está lançando o HoloLens 2 esse ano, ou no começo do ano que vem, e as coisas vão melhorar um pouquinho mais ainda. E legal. E ó, o pessoal que também fala assim, eles estavam falando da leveza, né? Gente, é a coisa mais fácil de você conseguir dar zoom e mexer. Tem outros softwares que, tipo, eu olho assim, né, que você fica tentando rodar. Ó, eu apertei errado, mas se eu apertar aqui na viga, ele mexe na viga. Se eu apertar no chão, ele mexe a partir do chão, né? Exatamente. Nossa, eu fiquei apaixonado com a tecnologia de você se movimentar no modelo. Um detalhe assim, né? Sim, sim. Essa parte do Trimble Connect é bem interessante, está evoluindo muito, né? Eu convido, inclusive, a visitar o connect.trimble.com, porque a gente está lançando também um novo visualizador, né? Um visualizador 3D do modelo no browser, mesmo sem instalar o programa, então ele está muito mais rápido, né? A versão desktop já está começando a sair os materiais, a Trimble está trazendo para o Trimble Connect a questão da renderização. E em coisa de segundos, esse modelo que você mostrou aí, ele é convertido em material realista, mesmo metálico ou concreto, com uma superfície muito próxima, entendeu? Sem trabalhar muito com a parte de materiais, por exemplo. É muito, muito simples. A gente ficou bobo também. Convido então a visitar lá. Isso para apresentação mesmo, porque isso daqui é a vista do UFC, né? Sim. Nossa. Exatamente. A versão desktop tem os recursos de materiais já, né? O web eu não sei se eles vão liberar também, mas está nesse caminho. Tá, tem muita coisa acontecendo que até nós que estamos aqui na Trimble é difícil de acompanhar, tá? Então, tem muitas novidades pela frente. Legal. Então, assim, do conhecimento de vocês, o Felipe pergunta se existe alguma solução para redes coletoras de esgoto. Da Tecla ou é de outro? É de outra área. Lembra que eu mostrei os negócios emergentes? A gente tem tanto soluções para água quanto esgoto. Aqui no Brasil, eu não sei exatamente qual é a solução para esgoto, que não tem aqui ainda, mas eu vou contar para vocês de uma solução de água.
existe uma solução que chama Leak Detector, que ele faz detecção de vazamentos em tubulações subterrâneas de abastecimento de água. Então, você vai lá com um sensorzinho e um aplicativo no seu celular e consegue, através do som que você ouve por esse sensorzinho no tubo, perceber onde está o vazamento, em algum tubo subterrâneo, em ruas, né? Enfim, obra pública mesmo de abastecimento. E esse já está aqui no Brasil. Esse a gente está em fase de testes aqui, tentando então. implementar em algumas grandes empresas de abastecimento de água. O próximo passo é trazer essas soluções de esgoto. Entendi. Bom aí, ó, pessoal. Uhum. Spoiler, notícia fresquinha. O Newton aqui pergunta, qual é mais vantajoso, a compra do equipamento ou a contratação do serviço? Ele pergunta isso porque ele tem várias edificações, isso também é do meu interesse, depois eu vou até perguntar mais se for... Vai depender, gente, vai depender do que você vai precisar. Você vai trabalhar muito com isso? Vai ser, sei lá, todo mês você vai fazer um escaneamento? Analise o custo disso, sabe? Vai basicamente sentar e planejar o seu custo. Pegar quanto você pagaria por escaneamento e quanto você pagaria no equipamento, quanto você vai usar isso num ano, e você faz o cálculo. Porque assim, só para saber se existe essas modalidades, que aqui ele perguntou da compra, a contratação do levantamento, eu conseguiria, tem um mercado para eu alugar laser scanner? Não. Uhum. Não. Quer dizer, a pessoa tem o laser, ela que faz o levantamento. Eu não consigo... Exato. Uhum. E aí depende também, os entregáveis disso vão depender de quem vai fazer o trabalho para você. A pessoa pode entregar somente no 20 pontos, ou você pode contratar a entrega do modelo 3D, então vai depender também de quem fizer. Entendi. A Rafaela perguntou aqui, o levantamento com a nuvem de pontos, como no caso do Museu Niemeyer, foi para a arquitetura do prédio, porque ela entende a dimensão das estruturas elétricas, são informados manualmente, certo? Essa parte da pergunta... O scanner não vai pegar a parte elétrica nem hidráulica, tudo que está atrás da parede não é escaneado. Então, realmente foi para a parte arquitetônica, porque eles não tinham nada, era uma documentação muito antiga, desatualizada, e eles fazem reformas o tempo inteiro no museu. Então, a cada nova exposição, eles tinham que ir lá e medir a sala que eles iam fazer a exposição. Então, imaginem quanto trabalho que eles tinham, né? Agora, com o modelinho, com a nuvem de pontos, é só eles entrarem no computador, medir ali a sala, pronto, já conseguem. E estão modelando para ter isso um pouco mais prático também. Uhum. E tem uma outra pergunta aqui falando da questão do equipamento para detecção de vazamentos. Você já tem isso daí ou já vocês estão Eu posso divulgando? passar um contato para vocês. Deixa eu pegar um e-mail aqui, rapidinho. Tá. E aí a pessoa pode mandar diretamente para a pessoa responsável, para Que saber já tem... de testes, né, de utilização. que teve mais de uma pessoa interessada, inclusive, aqui. Então, anotem aí, é Fátima, underline, Gonçalves, com S no final, então é Goncalves, na verdade, tá? Com S no final, @trimble.com. Fátima, underline, Goncalves, com S, @trimble.com. Ela é responsável por isso aqui no Brasil, ela está fazendo os testes em várias empresas, e ela pode mostrar para vocês mais sobre custos e tudo mais nesse sentido. Legal, passei já aqui. Então, pessoal, já tem um contato aí para vocês entrarem em contato. E outra, Newton perguntou aqui se no equipamento já vem incluso treinamento e o software para tratamento de dados. No caso, o equipamento é do Laser Newton. Mas eu não sei. O revendedor provavelmente já vende a solução completa. Sim. Vende a solução completa, porque o laser, propriamente dito, ele faz os pontos e aí a nuvem já vem tudo junto, né? Ao software para tratar a nuvem, sim. Entendi. Então, olha, teve aqui mais umas outras perguntas, mas foram perguntas que não foram tão relacionadas assim. Falei, pessoal, tá fazendo pergunta que era melhor na segunda semana vir Experts, lá de orçamentos. Pessoa perguntando de Sinap no Revit, falei, não. Então, pessoal, tem mais duas perguntas aqui para vocês, que essas são nossas perguntas personalizadas aqui da Bean Experts. A primeira delas sendo um conselho que você daria para alguém que está começando agora. Pergunta aberta para os dois aí. Seja aberta a aprender. Eu acho que é o meu maior conselho. Aprender, aprender, aprender. Quanto mais você conhecer do mercado e das soluções, melhor para você.
E basicamente assim, não tenha vergonha de perguntar, né, de buscar auxílio, buscar várias fontes, né, as mais diversas possíveis. Infelizmente, a gente já vê casos por aí de pessoas tendenciosas para um lado e para o outro, então é bom você sempre estar mente aberta para enfrentar, para testar todas as soluções para chegar na melhor que se adequa à sua realidade, à sua necessidade, entendeu? É importante. E um conselho que você daria para você mesmo, quando você iniciou nessa jornada do BIM? Bom, para mim mesma. Bom, você saiba que o que você aprendeu na faculdade não vai ser tudo. Você vai aprender muito mais na prática do que na faculdade, então não se preocupe. E não ter medo, no começo, assim, era muito receio em sair do 2D, do CAD, por exemplo, e ir pro BIM. Ficar aquela coisa assim, mas eu preciso entregar, eu preciso fazer. Cara, é BIM, é isso, acabou, é a obra que você está construindo, não é o desenho que você está fazendo, você está construindo a obra, você está indo muito além do que ficar só numa prancha de desenho, entendeu? Então, eu podia talvez ter menos esse receio e já cair de cara, que talvez isso seria mais rápido, menos traumático no início, como foi de certa forma, mas agora já tranquilo. Podia ter gastado menos tempo. Então, viu, pessoal? Aí, ó, mergulhar de cabeça mesmo e tá aberto, né? Porque esses novos conhecimentos tá aí. Eu falei, como a própria tribo. A gente está aqui aprendendo a cada instante que passa, então a Semana BIM Experts, inclusive, tipo, para todo mundo aqui é uma grande semana de aprendizado. Gostaria de agradecer aí a presença da Flávia e do Carlos, que disponibilizaram seu tempo aí. A gente agradece o convite e a participação de vocês. Muito obrigada pelas perguntas, são muito legais para a gente interagir, muito melhor do que só apresentar, né? Então, obrigada. A melhor parte é o feedback, né? A gente precisa muito de vocês para ter o feedback e orientar a nossa evolução, assim como de todos que estão envolvidos aí. Pois é, e o pessoal aí que é interessado, pegaram os contatos já, então é só entrar em contato agora. E, pessoal, eu vou dar agora os comunicados aqui finais. Para falar que a gente vai continuar aqui com o canal aberto, que vai ter uma palestra às 16 horas, a gente vai só sair aqui do ar, mas que a gente vai continuar. Então, continuem participando, compartilhando lá no Instagram. Se você agora assistiu, gente, Laser Scan, tudo isso que vocês viram, Laser Scan, Tecla, o Trimble Connect, já começa a pesquisar e já posta alguma coisa. Muito provavelmente alguém está interessado nisso, vai falar, caramba, isso é a solução que eu precisava. Então, da mesma forma que você aprendeu aqui, vai compartilhar para os seus amigos, vai compartilhar nas redes sociais, vem conversar com a gente aqui no chat. Muito provavelmente vai ter um pessoal que vai ficar aqui esperando, então o chat vai continuar aberto. E é isso, a gente vai ter surpresa. Perguntaram qual é o prêmio, mas o prêmio ainda é surpresa. Então, a gente vai falar no final da semana. Então é isso, pessoal. Por aqui a gente fica com essa palestra e 16 horas tem mais. 16 horas horário de Brasília. Falta 1 hora e 5 minutos para a próxima palestra. Até logo.